O milagre que mudou a vida de André, a libertação da síndrome de Doose na Igreja Universal. André tinha apenas 7 anos quando os primeiros sinais apareceram. Era uma criança alegre, cheia de energia, que adorava brincar de bola no quintal de casa e ajudar o pai na pequena oficina mecânica que sustentava a família. Mas, de repente, tudo mudou. As crises começaram sem aviso, tremores incontroláveis, olhares perdidos, quedas repentinas. Os médicos demoraram a diagnosticar, mas quando fizeram, a notícia foi como um socão no estômago da família: síndrome de Doose, uma forma rara e grave de epilepsia que resistia aos medicamentos. Os pais de André, Dona Maria e seu João, eram pessoas simples, trabalhadoras, que nunca tinham passado por algo tão difícil. As contas médicas se acumulavam, os remédios não faziam efeito, e as crises pioravam a cada semana. André já não conseguia mais ir à escola, nem brincar como antes. Os vizinhos cochichavam que era coisa do além, que a família devia ter feito algo errado. Dona Maria chorava todas as noites, pedindo a Deus uma saída. Seu João, homem de poucas palavras, se fecharam ainda mais, carregando o peso de não poder proteger o filho. Foi então que a tia de André, Dona Rosa, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, apareceu em sua casa com um convite: Maria, João, vocês já tentaram de tudo. Por que não levam o menino para a igreja? Lá, Deus opera milagres. Eu já vi coisas que nem os médicos explicam. No começo, eles resistiram. Oração não é remédio, Rosa, disse seu João, cético. Mas quando André teve uma crise tão forte que precisou ser levado às pressas para o hospital, e os médicos disseram que não havia mais o que fazer, Dona Maria, desesperada, olhou para o marido e disse: Vamos tentar. Não temos mais nada a perder. No domingo seguinte, eles entraram pela primeira vez na Igreja Universal. O templo estava cheio, o louvor era vibrante, e o pastor, com uma voz firme e cheia de autoridade, falava sobre fé e libertação. André, fraco e sonolento por causa dos remédios, foi levado nos braços do pai. Dona Maria não conseguia parar de chorar. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, seu João, mesmo relutante, se levantou e levou o filho. O pastor aproximou-se, colocou a mão na cabeça de André e começou a orar com uma unção que Dona Maria nunca tinha sentido antes. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição, toda doença, todo espírito de enfermidade que está atacando esta criança. Saia, em nome do Senhor. A igreja inteira começou a clamar junto, em uma corrente de oração poderosa. André, que antes mal conseguia abrir os olhos, de repente se contorceu, como se algo estivesse saindo dele. Dona Maria gritou: Glória a Deus, e caiu de joelhos. O pastor então pegou o óleo sagrado e ungiu a testa de André, declarando: Receba a sua libertação, em nome de Jesus. A partir de hoje, esta criança está livre. A família foi orientada a participar da Fogueira Santa de Israel, uma campanha de fé onde os fiéis jejuam, oram e fazem ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer a sua fé. Quando você oferece com o coração, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti, explicou o pastor. Os dias seguintes foram de luta espiritual. As crises de André não pararam imediatamente, e seu João, desanimado, quase desistiu. Isso não está adiantando nada, Maria. Vamos perder mais dinheiro ainda com essas ofertas. Mas Dona Maria, agora com uma fé que não tinha antes, respondeu: João, o pastor disse que a batalha é espiritual. Não podemos desistir agora. Eles continuaram frequentando as vigílias de oração, onde a igreja se reunia à noite para clamar por milagres. André, mesmo fraco, era levado todos os dias, e os obreiros oravam sobre ele com uma fé contagiante. Até que, na terceira semana, algo extraordinário aconteceu. Durante a corrente de oração das terças-feiras, enquanto o pastor fazia uma oração de quebra de maldição, André, que estava deitado nos braços da mãe, de repente abriu os olhos, sentou-se sozinho e disse: Mãe, eu estou com fome. Dona Maria não acreditou. Eram mais de 20 dias sem uma crise. O menino pediu comida, brincou, riu. Os médicos não conseguiam explicar. Os exames mostravam atividade cerebral normal. No domingo seguinte, André subiu ao altar para dar o seu testemunho. Com a voz trêmula, mas cheia de alegria, ele disse: Jesus me curou. Eu não tenho mais crises.
A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Seu João, que antes duvidava, agora chorava sem vergonha, agradecendo a Deus pelo milagre. Dona Maria, radiante, abraçou a tia Rosa e disse: "Você tinha razão. Deus é poderoso mesmo." O milagre de André não parou por aí. A família, que antes vivia no limite, começou a prosperar. Seu João, que sempre teve dificuldade com as finanças, recebeu uma proposta para expandir a oficina. Os clientes começaram a aparecer, e em menos de um ano, eles conseguiram comprar uma casa melhor. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele abençoa tudo, dizia seu João, agora um dizimista fiel. André cresceu saudável, forte, e hoje, aos 15 anos, é um adolescente cheio de sonhos. Ele ajuda na igreja como obreiro mirim e sempre conta sua história para quem precisa de fé. Muitas pessoas pensam que Deus não ouve, mas Ele ouve sim. Só precisamos acreditar e não desistir. A lição que a família de André aprendeu é que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. A Igreja Universal não promete soluções mágicas, mas ensina que, quando a pessoa se entrega de verdade, colocando Deus acima de tudo, através da oração, do dízimo, das ofertas e da obediência, os milagres acontecem. Como o pastor sempre diz, Deus não falha. Quem falha é quem desiste de crer. Hoje, André e sua família são um testemunho vivo de que, não importa quão grande seja a batalha, com fé e perseverança, a vitória é certa. E eles não cansam de repetir: se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você também. André nunca esqueceu o dia em que voltou à igreja depois de receber a alta médica. Foi uma manhã de domingo, e o templo estava cheio de pessoas que já tinham ouvido falar do seu milagre. Quando ele entrou, muitos se aproximaram com lágrimas nos olhos, querendo tocar nele, como se a própria presença dele fosse uma prova de que Deus ainda opera maravilhas. O pastor o chamou ao púlpito, e André, com a voz ainda um pouco trêmula pela emoção, começou a contar tudo o que havia passado. Falou da dor que parecia não ter fim, das noites em claro chorando ao lado da esposa, dos médicos que não davam esperança. Mas também falou daquela noite em que, exausto, ele se ajoelhou no altar e disse: Senhor, não tenho mais forças. Se o Senhor não me ajudar, eu não aguento. Foi ali, entre lágrimas e clamores, que algo mudou. Eu senti uma paz que não vinha de mim, André contava, enquanto a igreja inteira ouvia em silêncio. Não foi uma voz, não foi um sinal no céu. Foi uma certeza no coração: Deus tinha ouvido. E Deus não só ouviu como agiu. Os exames seguintes deixaram os médicos boquiabertos. O tumor, que antes crescia rápido, simplesmente começou a regredir. Sem explicação médica. Sem quimioterapia adicional. Só a mão de Deus operando onde a medicina não podia. A vida de André não voltou a ser a mesma depois disso. Ele, que antes ia à igreja só aos domingos, agora estava lá quase todos os dias. Participava dos cultos de libertação, ajudava nos trabalhos de caridade da CCB, e até começou a visitar hospitais para orar por outros doentes. Sua esposa, que antes vivia angustiada, agora sorria com uma fé inabalável. Até seus filhos, que eram pequenos na época, cresceram vendo o poder de Deus de perto. Muitas pessoas me perguntam: como você consegue ter tanta fé? André diz, olhando nos olhos de quem o escuta. Eu respondo: não foi eu que tive fé. Foi Deus que me deu. Quando a gente se entrega, Ele coloca dentro da gente uma força que a gente nem sabia que tinha. E os milagres não pararam por aí. Pouco tempo depois, um primo de André, que sempre zombava da fé dele, foi diagnosticado com uma doença grave. Desesperado, ele procurou André e pediu: me leve na sua igreja. Hoje, esse mesmo primo está curado e batizado, servindo a Deus com a mesma paixão. A história de André se espalhou não só na sua cidade, mas em várias congregações da CCB pelo país. Ele já foi convidado para dar testemunhos em outros estados, e cada vez que conta sua história, alguém se emociona, alguém se entrega, alguém encontra esperança. Eu já vi gente chorando nos cultos, dizendo que ia desistir da fé, mas que, depois de ouvir o que Deus fez por mim, decidiu continuar lutando. André conta, com os olhos brilhando. Isso me mostra que o meu milagre não foi só para mim. Foi para mostrar para outras pessoas que Deus é real, que Ele não mudou. Hoje, anos depois, André e sua família continuam firmes. Eles sabem que a vida ainda tem desafios, contas a pagar, problemas no trabalho,
preocupações com os filhos, mas agora encaram tudo de cabeça erguida. Porque aprenderam que, quando Deus está no controle, até o impossível vira possível. E toda vez que alguém duvida, que alguém pergunta se Deus ainda faz milagres, André sorri e responde com a mesma convicção: não só faz, como está fazendo agora. Basta você acreditar. A vida de André mudou tanto que até os vizinhos perceberam. Antes, ele era aquele homem que mal cumprimentava, sempre com a cabeça baixa, carregando o peso de um corpo doente e de um coração ainda mais ferido. Depois do milagre, passou a ser o irmão que chegava com um abraço apertado, um sorriso largo e uma palavra de ânimo para quem precisava. Deus me deu uma segunda chance, e eu não vou desperdiçar, dizia ele, distribuindo folhetos da CCB nas ruas do bairro. Mas o maior testemunho de André não eram só as palavras, eram as ações. Ele começou a visitar hospitais, levando não só orações, mas também um colchão de esperança para quem estava deitado em leitos de dor. Se Deus me curou, Ele pode curar qualquer um, falava, enquanto segurava a mão de um desconhecido com câncer ou de uma mãe desesperada pelo filho em coma. E não eram poucas as vezes em que, semanas depois, essas mesmas pessoas apareciam na congregação, com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de gratidão, contando que haviam recebido sua própria bênção. Um dia, durante um culto de oração, uma irmã chamada Marisa se aproximou de André com o rosto marcado pela angústia. Irmão, meu marido está desempregado há meses, as dívidas estão nos afogando, e eu não aguento mais ver meus filhos passando necessidade, ela confessou, com a voz trêmula. André não hesitou. Pegou as mãos dela, fechou os olhos e orou com uma fé que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Senhor, o mesmo Deus que me tirou da cama da morte é o Deus que abre portas onde não há portas. Em nome de Jesus, restaura essa família. 3 dias depois, Marisa voltou ao templo chorando, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Seu marido havia sido chamado para um emprego melhor do que o anterior, e um irmão da igreja, sem nem saber da situação, havia deixado um envelope com dinheiro suficiente para quitar as dívidas mais urgentes. Foi como se Deus tivesse ouvido a sua oração na hora, ela exclamou, abraçando André. Ele só sorriu, porque já estava acostumado com aquelas coincidências divinas. Os pastores da CCB sempre diziam que milagres não eram para serem guardados, mas compartilhados. E André levou isso a sério. Ele passou a participar dos cultos de libertação, contando sua história para centenas de pessoas, muitas delas carregando as mesmas dúvidas que ele já teve. Eu também achei que Deus tinha me abandonado, admitia, olhando nos olhos de cada um. Mas ele estava só preparando algo maior. O que o inimigo queria usar para me destruir, Deus transformou no meu maior testemunho. E assim, o milagre de André se multiplicou. Jovens que estavam se afastando da fé voltaram arrependidos. Casais à beira da separação se reconciliaram. Pessoas com doenças crônicas receberam cura. Não era magia, não era sorte. Era a mão poderosa de Deus agindo através de um homem que decidiu não desistir. Hoje, quando André entra na congregação cristã no Brasil, muitos já sabem o que vão ouvir: histórias de vidas transformadas, de orações respondidas, de Deus fazendo o que só Ele pode fazer. E toda vez que alguém pergunta como ele mantém tanta fé, a resposta é sempre a mesma: porque eu já estive no vale da sombra da morte, e Deus me tirou de lá com suas próprias mãos. Se Ele fez isso por mim, imagine o que pode fazer por você. E assim, a cada culto, a cada testemunho, a cada vida tocada, o milagre continua. Porque na CCB, a fé não é só uma palavra, é uma realidade que se vê, se sente, acima de tudo, se vive. Era uma tarde de domingo quando a irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos e mãos marcadas pelo trabalho, chegou até André com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurava com força um envelope amarelado, como se fosse a última esperança. Irmão, eu não aguento mais, confessou, a voz trêmula. Meu filho está preso há 5 anos. As visitas são raras, as cartas demoram, e meu coração só sente saudade e vergonha. Já orei tanto, mas parece que Deus não me ouve. André olhou nos olhos dela e viu ali o mesmo desespero que já tinha sentido. Sem dizer nada, pegou suas mãos e as apertou com firmeza. Vem comigo, pediu. Eles se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, entre irmãos que passavam cantando hinos. André orou com uma fé que só quem já viu o impossível se tornar possível pode ter. Não foram palavras bonitas ou longas, mas um clamor do fundo da alma: Senhor, o Senhor vê as lágrimas desta mãe.
Se o Senhor libertou a mim, pode libertar o filho dela. Em nome de Jesus, eu peço, quebre as correntes. 3 semanas depois, num culto de quarta-feira, a porta da igreja se abriu com estrondo. Todos viraram para ver quem chegava tão tarde. Era a irmã Maria, mas não sozinha. Ao seu lado, um jovem magro, de olhos baixos e roupas simples, segurava um papel amassado. Ele está em liberdade condicional, ela anunciou, a voz quebrada pela emoção. O juiz disse que foi um erro no processo, que ele sempre deveria ter saído antes. O filho, envergonhado, contava que na cela, naquela mesma noite da oração, um irmão de fé lhe falará de Deus de um jeito que nunca tinha ouvido. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim, ele murmurou. O culto parou. Os irmãos se levantaram, alguns chorando, outros louvando. O pastor, com os olhos brilhantes, pediu que todos se unissem em ação de graças. Isso não é coincidência, irmãos, disse. É Deus mostrando que Ele ouve, que Ele age, que Ele não esquece de ninguém. Nem dos que estão presos, nem dos que estão doentes, nem dos que estão perdidos. E assim, mais uma história se juntava às outras. A irmã Maria, que antes arrastava os pés pela vida, agora andava com a cabeça erguida. Seu filho, que só conhecia as ruas e as grades, começou a frequentar os cultos e a servir na igreja. Nas reuniões de jovens, ele testemunhava: se Deus pode me tirar de um lugar daquele e me dar uma segunda chance, Ele pode fazer qualquer coisa. Não importa o que você fez, importa o que Ele pode fazer por você. Os milagres, porém, não paravam por aí. Na mesma semana, a irmã Clara, que há anos lutava contra uma depressão tão profunda que mal conseguia sair da cama, levantou-se no meio do culto e declarou: hoje, eu escolho viver. Não foi um grito, mas uma afirmação calma, como quem finalmente enxerga a luz depois de uma longa noite. As irmãs que a visitavam há meses sabiam o quanto ela tinha orado, quanto tinha chorado, quanto tinha se sentido sozinha. Mas naquela noite, algo mudou. Foi como se uma mão me puxasse para cima, ela explicava depois. Não foi eu quem decidi. Foi Deus quem me levantou. Os médicos não tinham explicação. Os remédios não haviam mudado. Mas Clara sorria novamente. Começou a ajudar na cozinha da igreja, a visitar outros enfermos, a cantar nos corais. Deus não só me curou, ela dizia, Ele me deu um propósito. E era assim na congregação cristã no Brasil. Não eram histórias isoladas, mas um rio de bênçãos que não parava de fluir. Cada vida transformada se tornava um farol para outra. Cada testemunho fortalecia a fé de quem ainda duvidava. Cada milagre provava que, quando o povo de Deus se une em oração, com um coração sincero, o céu responde. André, agora um dos irmãos mais buscados para orações, nunca se cansava de repetir: o milagre não está só na cura, não está só na libertação. O verdadeiro milagre é ver uma pessoa que estava morta em pecados e tristeza se levantar com Jesus no coração. Isso, ninguém no mundo pode explicar. Só quem vive pode entender. E a igreja continuava cheia. Não por obrigação, não por tradição, mas porque ali, entre aquelas paredes simples, as pessoas encontravam o que não achavam em lugar nenhum: esperança que não falha, amor que não julga e um Deus que, contra todas as expectativas, ainda faz milagres. Era uma tarde de sábado quando a irmã Marisa chegou à igreja arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Seus olhos inchados revelavam noites sem dormir, e as mãos tremiam ao segurar a Bíblia. Havia meses que ela lutava contra uma depressão tão profunda que até o sol parecia perder o brilho. Os médicos tinham receitado remédios, os amigos davam conselhos, mas nada preenchia aquele vazio que doía na alma. Já não aguento mais, Deus, ela sussurrou ao sentar no último banco, como se quisesse se esconder do mundo. Foi então que a irmã Clara, uma das obreiras mais atenciosas, aproximou-se com aquele sorriso que só quem já foi consolado por Deus consegue ter. Sem dizer uma palavra, sentou ao seu lado e simplesmente abraçou Marisa com tanta força que foi como se aquietasse a tempestade dentro dela. Vem, minha filha. Hoje é o seu dia, disse Clara, puxando-a gentilmente para o centro do salão, onde os irmãos já estavam de mãos dadas, orando em voz alta. Marisa resistiu no início. Não adianta, irmã. Já orei tanto. Mas Clara não soltou sua mão. Não é a quantidade de oração, minha filha. É a fé de quem ora por você. Hoje,
você não vai orar sozinha. E assim, entre lágrimas e suspiros, Marisa se deixou levar. Os irmãos a cercaram, impuseram as mãos sobre sua cabeça e começaram a clamar a Deus com uma unção que só vem do Espírito. Não eram palavras bonitas ou frases decoradas, eram gritos de guerra contra as trevas, eram súplicas de quem já tinha visto Deus agir e não duvidava que ele faria novamente. De repente, como um raio que corta a escuridão, Marisa sentiu algo que não sentia há anos, uma paz tão profunda que parecia vir de outro mundo. Não foi um alívio passageiro, não foi uma emoção momentânea. Era como se uma mão invisível tivesse tirado um peso imenso de suas costas. Ela começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, eram de gratidão, de liberdade. Quando abriu os olhos, viu que todos ao seu redor também choravam, não de pena, mas de alegria, porque sabiam, Deus tinha tocado naquela filha sua. Nos dias que seguiram, Marisa voltou a sorrir. Voltou a cantar os hinos com voz firme, a abraçar os irmãos com entusiasmo, a ler a Bíblia com fome de mais de Deus. Os médicos ficaram surpresos quando, nos exames seguintes, não encontraram mais sinais da depressão que a consumia. Como você fez isso? Perguntavam. E ela respondia com os olhos brilhando, não fui eu. Foi Jesus. Eles oraram, e ele me curou. Esse milagre, como tantos outros na igreja, não ficou guardado. Marisa passou a testemunhar em cada culto, em cada reunião de jovens, até nas ruas quando encontrava alguém com o mesmo desespero que já a dominou. Se Deus fez por mim, Ele faz por você, dizia, segurando as mãos de quem precisava ouvir aquelas palavras. E assim, mais uma alma que chegava quebrada saía restaurada, mais um coração que estava vazio se enchia de esperança. Porque na CCB não era só mais um culto, não era só mais uma reunião. Era um lugar onde o impossível se tornava possível, onde as cadeias se quebravam, onde Deus mostrava, mais uma vez, que Ele não mudou. Ainda hoje, quando Marisa entra na igreja, ela olha para aquele mesmo banco onde um dia se sentou derrotada e sorri. Não por orgulho, mas por gratidão. Porque ali, entre irmãos que não a julgaram, entre orações que não desistiram, ela encontrou o milagre que mudou tudo, a presença viva de um Deus que ouve, que vê e que, no seu tempo perfeito, age. O milagre completo. Marisa nunca esqueceu o dia em que, após meses de luta, voltou ao médico com os exames nas mãos. O diagnóstico que antes era uma sentença sem cura, sem esperança agora trazia palavras que ela mal podia acreditar, remissão total. Os médicos balançavam a cabeça, incrédulos. Não há explicação científica, disseram. Mas ela sabia, aquele milagre tinha um nome: Jesus. Naquela noite, de volta à CCB, ela subiu ao púlpito não para contar uma história, mas para viver um testemunho. Com a voz embargada, mostrou os papéis aos irmãos, muitos dos quais haviam orado por ela nas madrugadas, quando suas forças falhavam. Deus não só me curou, disse, Ele me ensinou que a fé não é esperar o milagre, é agradecer antes dele chegar. O coro de aleluias ecoou pelas paredes, mas entre lágrimas, Marisa acrescentou, o verdadeiro milagre não foi só a minha cura, foi descobrir que, mesmo no vale, ele nunca me soltou. Reflexão final. A vida de Marisa não voltou a ser a mesma porque milagres não são apenas mudanças de circunstância, são transformações de alma. Ela aprendeu que Deus não age apenas nos momentos de glória, mas especialmente nas noites silenciosas, quando só restam lágrimas e um suspiro de confiança. O banco onde ela chorou tornou-se um altar de gratidão, a dor que a quebrou, uma ponte para outros corações quebrados. Lição de vida. Se hoje você está onde Marisa já esteve com medos que sufocam, sonhos adormecidos ou fé balançando, lembre-se, Deus não muda. Ele ainda escreve finais diferentes para histórias que o mundo já deu como perdidas. Talvez o seu milagre não venha como você imagina, mas virá. E quando chegar, você entenderá que o maior presente não foi a resposta, mas a mão que nunca deixou de segurar a sua. Porque para Deus, o impossível é só mais uma oportunidade de mostrar quem Ele é. E Marisa, agora com os olhos brilhando, testifica, Ele é fiel. Sempre.